Muito bem, vamos começar a nossa conversa, que é também uma celebração, porque há 4 anos atrás, vocês devem se lembrar, nós fizemos, pelo menos para mim, foi a primeira experiência de uma transmissão pela internet, justamente com vocês. O Marco era o nosso anfitrião principal, e já desde então são 4 anos aí que estamos fazendo essas conversas. Então, nada melhor do que a gente fazer de novo uma conversa entre homens, entre amigos que se conheceram lá na Alemanha alguns anos atrás, e falando sobre um tema que eu acho, algum tempo que eu queria falar disso, né? Dessa relação pais e filhos, para a gente se perguntar se é, ou se pode ser, ou se pode não ser uma relação do tipo senhor-escravo. Bem-vindos, falem vocês um pouco aí também nessa introdução. Marco, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Rinaldo. O meu áudio não está muito bom. Daqui a pouco eu vou procurar, se calhar, rapidamente sair e voltar a entrar na sessão. Mas é um prazer estar contigo, estar com o Daniel. Vamos ver se o nosso amigo Esteban se junta a nós também. Temos esta particularidade que nos conhecemos naquela época na Alemanha, e desde essa altura ficámos com uma forte amizade e temos feito algumas conversas informais, como se estivéssemos entre amigos sentados à mesa, sobre temas que vamos considerando interessantes. E este é um tema muito interessante também, e sobretudo esta relação entre o pai e o filho, não é? Que é algo que é um tema que me parece que é pouco explorado até, e que cada um de nós seguramente vai trazer aqui um pouco daquela que é a sua visão, e também debaixo desta relação senhor-escravo. Vamos ver o que sai daqui. Passo a bola para o meu amigo Daniel, que está connosco. Estás na Colômbia neste momento, certo, Daniel? Sí, sí, ahora estoy en Colombia, vivo en Colombia ahora, después de haber estado en tantas partes. Sí, aquí cerca a mis hijos, de hecho, ¿ah? De hecho tengo un hijo pequeño con el que lo estaba introduciendo al mundo de las películas de Star Wars. Entonces, es muy interesante, muy afín al tema. Este fin de semana acabamos de ver las películas. ¿Cuántos Entonces, años bueno, tienen sus hijos? tienen 8 y 6. 8 y 6 años. Entonces, sí, estábamos comentando estas películas y me parece un buen argumento para conversar con los niños. Sí, estas películas son un buen elemento para establecer conversaciones con los niños, ya que pues entienden más cosas, ¿no? Entonces, bueno, muy oportuno, muy dentro de lo que me corresponde vivir ahora con mi hijo pequeño. Ustedes ya tienen hijos más grandes, ustedes ya han pasado otras situaciones. Imagino que hijos grandes, problemas más grandes. Cada idade tem as suas características, não é? Sí. No meu caso, são três. Uma filha que completa 24 anos este ano, e depois um filho com 16 e outro filho com 15. Cada um com as suas particularidades. E todos muito diferentes, não é? Todos criados na mesma casa, com os mesmos pais, naturalmente, mas todos muito diferentes, o que é também uma curiosidade que é muito interessante explorar, esta natureza do caráter e do temperamento dos filhos criados juntos, dentro da mesma casa, e cada um com personalidades tão diferentes. Sí, sí. Eu vou só aqui ver se o nosso amigo Esteban se junta a nós, que eu creio que ele talvez esteja com alguma dificuldade enquanto vocês continuam a falar. Pois então, deixa eu... Bom, eu tenho um filho que tem 19, e eu considero essa experiência de pais
filhos, mães e filhos, né, como o maior aprendizado, no meu caso, da minha vida. Era um aprendizado quando pequenos, é um aprendizado hoje, aos 19 anos. Ele mora comigo há 3 anos, e a mãe, nós somos separados desde que ele tem 4 anos. Ele morou muito tempo com a mãe, já há 3 anos voltou a morar aqui no Rio comigo. E eu queria trazer essa conversa, esse tema da relação senhor-escravo, na relação de pais e filhos, e aí explicando um pouco do que eu estou considerando esse termo senhor-escravo, né? Entendo o senhor-escravo, o escravo no sentido de ser aquela relação onde uma das partes ela serve a outra totalmente, uma das partes praticamente se coloca num polo de demandar atenção, de demandar ordens, de demandar situações, e a outra parte se coloca na posição de atender a essas demandas, a princípio sem nenhuma retribuição, gratuitamente, né? Essa seria uma definição do trabalho escravo, né? Eu sou do Ministério do Trabalho e eu atuo, já atuei mais do que atualmente, né, no combate ao trabalho escravo. E nesse sentido, eu diria que a relação pais e filhos, de uma maneira geral, ela, principalmente quando a criança é muito pequena, logo que nasce, ela é uma relação tipicamente de senhor-escravo, né? Pelo menos no meu caso, eu fui pai já com alguma idade, eu desejei muito ter um filho, então quando a gente engravidou, a gente passou fazendo cursos de preparação para essa difícil tarefa de ser pai e mãe, e quando ele nasceu, a gente se mudou para o interior do estado, eu pedi uma transferência para que a gente tivesse mais condição de oferecer para ele, de ter mais disponibilidade de estar com ele. E eu não tenho nenhuma dúvida que naquele início, a relação que se estabelecia ali era uma relação de total serviço, tanto da mãe quanto minha, do pai, né, para atender aquilo que ele demandava, né? E para ele que vinha da barriga da mãe há 9 meses, onde ali então era só ele, na verdade ele nem tinha que mandar, né? Ele só tinha que se alimentar. E quando ele não gostava, ele só dava uns chutes. Então, na barriga da mãe já se estabelece com a mãe, a meu ver, uma relação nesse sentido de, né, de senhor escravo, ou de senhor escrava, né, com a mãe. Quando a criança nasceu, quando o meu filho nasceu, mas quando as crianças nascem, para aqueles pais que estão ali muito dedicados aos seus filhos, parece que é muito razoável e muito adequado que haja, da parte dos pais, uma atenção total para se perceber as demandas dessa criança, desse bebê, e atender elas quase que incondicionalmente, né? É bem verdade que não é incondicionalmente, né? Porque mesmo eu me lembro com meu filho, quando ele tinha 1 mês de idade, né? Às vezes acordava de noite, a gente imediatamente ia até ele para atender a demanda dele. Agora, desde o início, também um pouco orientado por essas formações que nós fizemos de casais grávidos, eu me lembro que a pessoa que nos orientava dizia, olha, dentro do possível, desde muito cedo, tente incentivar, mesmo que muito provisoriamente, de forma muito preliminar, uma certa autonomia do seu bebê. Então, ela fez uma recomendação que a gente seguiu à risca. A gente montou um quartinho para ele ao lado do nosso, onde tinha o berço, e onde não tinha berço, tinham colchões. Então, quando ele acordava de noite assustado, a gente nunca levava ele para a nossa cama, que talvez seria o desejado por ele, dormir na nossa cama. A gente ficava com ele no colo um pouco, quando ele dormia, a gente colocava no berço, e se ele acordava de novo e chorava, a gente deitava nesse colchão ali, tá, do quarto dele, com ele, e de certa forma
ficava ali um pouco com ele, quando ele dormia, mais profundamente, a gente voltava para o nosso quarto e continuava atento. Né? Mas, assim, eu vou terminar por aqui essa fala inicial, porque eu acho que na relação entre pais e filhos existem muitas nuances. Né? A primeira nuance que eu queria enfatizar é que, nesse início, é muito razoável que a gente, enquanto pai, assuma com alegria, com felicidade, esse papel de escravo. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas com filhos muito jovens reclamando que eu não posso mais sair, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais ir para o samba. E talvez durante algum tempo a gente tenha que abrir mão mesmo, voluntariamente, de coisas que a gente, quando não tinha filho, fazia. Né? A liberdade é algo que a gente ganha um filho e perde algo em troca. Né? Então, parte da nossa liberdade, de fato, se a gente quer ser um pai e uma mãe presente nesse início, a gente é obrigado a abrir mão de determinadas liberdades. Claro que com nuances, né? Mas essa é a introdução que eu faço aqui para vocês, de dizer que sim, relação pais e filhos, a meu ver, pode ser uma relação senhor-escravo. Fala, Marco. Você está mudo, Marco, não te ouço? Ainda não te ouço. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Pois é, essa liberdade é curioso, não é? Aparentemente, os papéis em algum momento por vezes invertem-se. Mas essa liberdade que no fundo acaba por ser uma troca, não é? Pela alegria da paternidade, essa redução da liberdade, se nós a tomamos, embora ela possa parecer uma liberdade limitada, se nós, ou pequena, se nós a tomamos por inteiro, ela torna-se grande. É curioso que quando nós pensamos, quando começamos a falar sobre o tema da nossa conversa hoje, eu fiz uma pequena pesquisa muito breve do contexto histórico e claro que provavelmente tu tens mais dados e mais informações a esse respeito, mas acabei por encontrar até artigos e teses de mestrado à volta deste tema da relação senhor-escravo e de como havia senhores que desposavam as escravas, no fundo, que estavam ao seu serviço e com elas tinham filhos e assumiam esses filhos como seus filhos legítimos e em muitos casos desposavam essas mulheres e com elas constituíam família. É muito interessante também olhar para esse aspecto e de como essas relações, no fundo, criaram, permitiram a constituição de novas famílias e permitiram também que, de alguma forma, a relação deixasse de ser uma relação de escravidão para uma relação de família, que é curioso nesta pequena investigação que eu fui fazendo para a nossa conversa de hoje. Mas em relação aos filhos, é curioso que como a experiência que tu comentaste é muito parecida com a experiência que eu tive, sobretudo quando nasceram os dois filhos mais novos, em que como vieram muito juntos um do outro, claro, o meu segundo filho, o Pedro, acabou por ter que ir dormir para o quarto que nós preparamos para ele, porque nós, com a chegada do filho mais novo, do João, ele ocupou o berço onde estava o irmão. E, naturalmente, que nos primeiros tempos, a partir de uma certa altura, o sono, as noites eram passadas muito em claro e nessa ocasião o médico, o pediatra que fazia o seguimento da saúde, deu-nos um conselho parecido com o que tu comentaste. Mas o que nos disse a nós foi: coloque os dois meninos a dormir já no mesmo quarto.
E o que é curioso que foi no fundo um conselho ao qual nós resistimos um pouco, porque, enfim, acabamos por não estar muito seguros a respeito desse conselho. Verificamos que logo na primeira noite os dois dormiram muitíssimo melhor. Acabaram por estar mais horas a descansar e nós, claro, os pais, conseguimos também ter esse descanso. Portanto, nessa dinâmica entre irmãos, acabou por ser uma iniciativa que foi muito boa para todos. Agora, à medida que eles foram crescendo, naturalmente que as necessidades foram sendo outras, foram se tornando mais autónomos, não é? A partir de certa altura começam a conseguir alimentar-se sozinhos, vestir-se sozinhos, fazer a sua higiene sozinhos, e acabou, claro que depois, à medida que os anos foram passando, a relação foi naturalmente mudando para uma relação de maior autonomia que foram adquirindo, e um pouco menor a necessidade de intervenção da minha parte, da parte da mãe. Contudo, começamos a ter outras dinâmicas em casa, que são as dinâmicas da logística familiar. E aí então entramos nesse campo que tu comentaste, que tem a ver com, por exemplo, ter uma disciplina de ter o seu quarto arrumado, por exemplo. e de ser necessário então estabelecer um conjunto de, enfim, vamos dizer, regras ou de linhas para garantir que a logística familiar e que o convívio dentro de casa é são. E aí então a relação começa-se a inverter um pouco, porque começa a haver, a partir de certa altura, alguma resistência, não é? De não seguir as direções que é necessária, que nós sabemos, não é? Que é necessário também ter alguma rebeldia, demonstrar alguma rebeldia a partir de certa altura, e que no fundo vai modelando a relação entre os pais e os filhos e, claro, naturalmente que temos que dar espaço para haver algum tipo de rebeldia, até porque o diálogo, quando surge o conflito, o diálogo que daí vem também lhes dá ferramentas e habilidades para eles desenvolverem a sua própria personalidade. Mas claro, a última, como dizemos às vezes em jeito de brincadeira, a última é uma democracia, mas a última palavra é minha. Vou pasar a bola ao Daniel. Sí, no, pues estas cuestiones también, mira que están muy ligadas a la cultura, porque pues nosotros somos, pues por lo menos yo, descendiente, ¿no? De una cultura europea, ¿sí? Pero, por ejemplo, en las culturas nativas, uno ve mucho, pues antes, cuando las culturas eran de pronto más salvajes, que los hijos, ¿sí? Estaban con toda la comunidad, ¿sí? Ese era el sostén para poder sacar adelante a los hijos, ¿sí? Y en realidad la familia como tal muchas veces no tenía tanta relevancia, tanta importancia como la comunidad, porque la comunidad era la que ofrecía todo el sostén. De hecho, en esta cultura nuestra, pues el sostén de una mujer, ¿quién es? Pues el hombre, ¿sí? De resto, ya no está toda la comunidad al respaldo, ¿no? Entonces las cosas se hacen un poco más difíciles. De hecho, pues el rol como tal de la familia no es que fuera tan importante como en realidad los haceres de la comunidad, ¿sí? Entonces eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de conocer otras culturas de estas, ¿no? Que las personas están más impulsadas a encontrar su camino. Y además, pues los saberes que tienen ellos no son tan complicados. No hay que especializarse tanto. Ellos tienen que aprender labores básicas. Y ya una persona cuando está en la adolescencia ya es un adulto, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, es muy interesante ver cómo el rol en realidad
del padre como tal lo tiene es el jefe, ¿sí? El que es el líder de la comunidad, y sobre todo los que son mayores, ¿sí? Entonces esa parte a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Un poco. Eso me viene para decir por el momento. Mm. É interessante isso que Daniel coloca, né? Porque, de fato, nas culturas nativas, nas tribos, essa relação escravo-senhor, ela fica muito diluída, né? Quando a criança é muito pequena, a relação com a mãe ainda é uma relação muito próxima. Mas na medida que a gente volta um pouco para esses desenhos, essas configurações familiares dos povos ocidentais, principalmente de matriz europeia, né? que de início vão diminuindo o número de filhos e que hoje a gente vê nas gerações nossas. Marco tem 3 filhos, Daniel tem 2, eu tenho um filho único. Um filho único que também é o neto único do meu pai e da minha mãe. E por parte de mãe, ele tem uma única prima, que também é filha única. Né? Esse é um contexto que dificilmente se estabelece numa cultura indígena. Né? Tem muito mais filhos, e aí dentro do que o Marco falou, é muito interessante, porque aí os próprios irmãos, eles já uns cuidam dos outros, né? Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos, os primos cuidam dos... Né? O Daniel falou essa ideia de que na tribo todas as crianças são filhas da comunidade, todo mundo se considera um educador daquelas crianças, né? E nesse sentido, essa pergunta de uma relação senhor-escravo, ela talvez faça mais sentido para as culturas ocidentais, né? Onde, como eu estava falando, né? De início eu falei dessa relação quando as crianças são muito jovens, né? Numa família com um filho só, como é o meu caso, e muitos, hoje em dia eu estou nas escolas públicas aqui do Rio, mesmo em comunidades, às vezes você tem famílias com 1 ou 2 filhos só, às vezes com um único filho, né? E aí a relação se estabelece, uma relação onde essa simbiose, que é de certa maneira necessária nos primeiros anos de vida, nos primeiros dias de vida, em particular, a criança depende totalmente da mãe para sobreviver. Então, nesse sentido, a mãe é totalmente escrava, entendendo essa palavra escrava no sentido do serviço, né? Do serviço e da disponibilidade. Né? Quando a criança vai crescendo, se ela é filha única ou filho único, a tendência é que ela continue sendo uma criança muito atendida. Mais ainda quando a gente pensa que na nossa cultura, no passado, os pais tinham uma tradição, pais e avós talvez, de serem muito autoritários, onde eles mandavam e as crianças não tinham nenhum direito de reivindicar um questionamento ou uma posição diferente. Meu pai fala, na hora do almoço, o pai dele só dava um pigarro. Se ele fazia um pigarro na mesa, alguém sabia que ia apanhar, porque tinha alguma coisa acontecido ali que ele não gostou e alguém ia tomar um soco na cara. É um pouco isso, a história que ele me falava lá no interior de Minas, né? E então, a partir de uma criação muitas vezes, talvez excessivamente autoritária, a gente vê na cultura contemporânea pais que têm ido, às vezes, por outro extremo. Pais que têm muita dificuldade de se estabelecer limites para os seus filhos, que acham que seus filhos são maravilhosos, mas mais do que maravilhosos, porque maravilhosos os nossos filhos sempre são maravilhosos. A Sabrina entrou aí, nossa parceira de projeto. Os nossos filhos são sempre maravilhosos, mas muitas vezes os pais
acabam idealizando também esses filhos e tendo muita dificuldade de colocar limites para eles. E aí, sem perceber, eles passam a ter os filhos que são muito hábeis negociadores, passaram os 9 meses na barriga da mãe como senhores absolutos de todo o pedaço. O que eles exigiam era atendido. Quando bebês também, na maior parte das vezes, quando se chorava, quando demandava alguma coisa, ele era atendido. E eles vão crescendo, é natural que para eles isso continue a ser assim. Então, coloco aqui o enorme desafio que eu vejo nas escolas e que eu vejo também na própria relação com meu filho, que já é um adulto, né, de 19 anos, como algumas vezes é muito cômodo para o filho também, e até me colocando na posição dele, né, falando o que o Marco falou, eles querem romper com essa simbiose, eles precisam de romper com essa simbiose com os pais para se individualizar, para entender aonde que é a individualidade deles. Nesse sentido, adolescentes precisam se rebelar com os seus pais, e não é à toa que buscam estar ao lado dos amigos para buscar uma fonte alternativa de sustentação. Mas aí eu passo para o Marco para a gente também falar como é desafiador para nós pais sabermos a importância de não só ajudar os nossos filhos a dar esse contorno daquilo que eles precisam de ser, de receber um não, como de sustentar esse não, né? Porque, no fundo, a gente vê que a educação passa, na minha opinião, por 2 grandes princípios. Que um é esse acolhimento incondicional, né? Qualquer coisa que meu filho faça, ele será meu filho, e eu vou acolhê-lo de alguma maneira. Agora, ele vai ter que arcar com as consequências também daquilo que ele faz, né? E aí é importante, além desse acolhimento incondicional, uma firmeza nos limites, uma firmeza nos contornos, porque se ele não tem isso na relação com os pais, e os pais sem perceber, às vezes, alimentam uma relação de senhor escravo, onde o seu filho ou sua filha se coloca numa posição de fazer o que quer e de mandar dentro da casa, isso vai fazer muito mal para o filho, porque ele vai aprender no pior lugar do mundo que isso não é verdade, que é na rua, na escola. Isso vai causar problemas. Fico por aqui. Obrigado, Rinaldo. Então, pegando aqui, fazendo aqui um gancho com o que o Rinaldo falou, eu tenho aqui um objeto que eu vou utilizar para, no fundo, materializar um pouco mais a ideia do que eu vou falar a seguir. Esta ideia, e vou associar aqui por uma questão de facilitar o meu diálogo. Vou associar o temperamento masculino ao pai e o temperamento feminino à mãe, sabendo todos nós que todos temos ambos os temperamentos sempre em todo o momento, não é? Em algumas pessoas está mais desenvolvido em outras está desenvolvido o outro. E é muito importante ter esta noção de que o temperamento feminino, a mãe tipicamente pega no seu filho e vai elevando o seu filho, não é? Vai elevando o seu filho para o céu. E como é que eleva o seu filho para o céu? Dizendo, o meu filho, a minha filha é o mais bonito, é a mais bonita, é o mais inteligente, é a mais empreendedora, é tudo são elogios para o seu filho. E é normal, porque a mãe, o temperamento feminino é essa a energia que traz, não é? Do acolhimento e do elevar o seu filho para o céu. Aí vem o temperamento masculino, vem o pai, quando o filho está lá em cima já a voar, muito alto, já pensando que é a última Coca-Cola do deserto, passa publicidade, que a Coca-Cola não nos patrocina, quando ele pensa já que é a última garrafa de água do deserto, vamos dizer assim, aí vem o pai e pega no dedo mais pequenino, aquele que dói mais, e puxa para baixo. Puxa para baixo e diz assim, sim, meu querido, sim, minha querida, tu és o mais bonito, és a mais inteligente, és o mais empreendedor, és tudo isso, mas bom,
está na hora de ir arrumar o quarto, porque à noite, quando fores para a cama, tens que ter a tua cama feita e arrumada com roupa limpa. Não é? Então este é o temperamento masculino que permite colocar os limites, não é? Que permite trazer os limites. É claro que homens e mulheres têm ambos os temperamentos e hoje em dia, com famílias monoparentais, é muito importante saber desenvolver os dois temperamentos, sobretudo para trazer este equilíbrio para a vida dos nossos filhos. Porque o que é que acontece? Quando o temperamento masculino está ausente, quando o pai está ausente, como falou o Rinaldo, porque o que é que faz o pai? O pai vai trazendo pequenas frustrações. O temperamento masculino vai trazendo pequenas frustrações que vão ajudar os filhos a perceber até onde podem ir, qual é o limite. Se o temperamento masculino não está presente, ou se o pai não está presente, o que é que acontece? A vida vai se encarregar de trazer estas frustrações aos nossos filhos. E de frustração em frustração, não é? Desafios, obstáculos, que a vida vai trazendo, às vezes fruto de uma soberba, porque o que é que conduz um jovem adolescente ou um jovem adulto que se acha a última garrafa de água do deserto? Se vai para a vida com esta atitude, com frequência, vai com muita soberba, vai com muita arrogância, vai com o nariz muito empinado, não é? E o que é que acontece? A vida coloca-lhe um obstáculo à frente, passa-lhe uma rasteira e ele cai e sofre uma frustração. E de frustração em frustração vai aprendendo os limites que, se vierem já do berço, de casa, vamos dizer assim, acaba por ter o seu caminho mais facilitado. Então é muito importante haver este equilíbrio entre o temperamento masculino e o temperamento feminino e, sobretudo, até nas relações, porque quando um filho ou uma filha, por algum motivo, quer ocupar o lugar da progenitora ou do progenitor, porque de alguma forma sente que faz esse papel melhor, de alguma maneira também fica limitado a desenvolver as suas próprias relações. Então, no relacionamento do casal, se houver um bom equilíbrio entre as duas partes, torna-se mais fácil para o filho ou a filha ter liberdade para ir procurar as suas próprias relações. E porquê? Porque se eu estou ao lado da mãe dos meus filhos e digo assim aos meus filhos homens, meus queridos, esta mulher já tem um homem, e não são vocês, sou eu. Então eles ficam libertos de ocupar esse lugar. E as meninas a mesma coisa, não é? Se as meninas estão, de alguma forma, a querer ocupar esse lugar, é muito importante que o reverso aconteça. Então, tudo isto são, no fundo, ideias, não é? Consciência, insights que nós podemos, de alguma maneira, trazer para a nossa vida e procurar proporcionar um ambiente aos nossos filhos em que eles e filhas em que possam crescer e desenvolver-se e tornarem-se adultos sãos, adultos saudáveis, sabendo nós que não há uma receita, não é? Não há uma receita, não há um livro de receitas que diga como é que podemos ser bons pais, como é que podemos ser boas mães. Mas para isso também servem estas conversas entre amigos queridos, que sobretudo, que vamos aprendendo muito uns com os outros. Amigo Daniel, passo a palavra para ti. Bueno, pues a mí me parece también que es muy importante encontrar espacios para tejer diálogos alrededor de ciertos argumentos, tratar de encontrar cosas en común, espacios en común para poder conversar y también para poder liberar tensiones, porque de todos modos, pues como bien Marco lo dice, siempre hay alguna tensión cuando se tiene que estar dirigiendo y poniendo límites y estar como dándole orden a las cosas, ¿no? Entonces sí es bueno encontrar espacios para poder dialogar, como dependiendo de los hijos. Yo he visto pues que los padres que practican deporte con los hijos más grandes, o por ejemplo encontrar un espacio para ver alguna película y comentarla, pero siempre estar tejiendo la comunicación, poder conversar, poder decir qué se siente, también poder entrar en contacto físico de alguna manera con el juego, para que también se puedan liberar ciertas tensiones.
¿sí? Porque de todos modos el diario vivir trae algunas veces trae complicaciones. Mediante el contacto físico se puede liberar la tensión. Entonces yo creo que desde que se encuentra espacio para compartir, ahí se logra equilibrar, se puede conversar, se puede entender al otro, se puede aprender del otro. Eso pienso que es muy importante, creo que es fundamental. E aí eu Así, concordo. Perdão, ah, continua. sí, no, eso prácticamente. Hay otro trabajo que también yo estoy haciendo ahora con niños, es enseñarles otras facultades, encontrar otra manera de percibir. Entonces, por ejemplo, el hecho de tratar de entrar en un juego de percibir, de desarrollar la percepción en el sentido, por ejemplo, de proponerles desarrollar la visión extraocular, es decir, con los ojos tapados, ¿sí? Que ellos traten de percibir ciertas cosas, no más como juego. Pero para eso ahí se limpian algunas imágenes que tienen los niños, ¿sí? Más que todo hasta los 11 años. Y ahí, por ejemplo, uno empieza también a darse cuenta de ciertas imágenes que ellos guardan, porque de alguna forma nosotros sintetizamos ciertas ideas a través de imágenes. Entonces, este ha sido un trabajo bien interesante porque uno poder ver las imágenes que tienen los pequeños de las cosas, por ejemplo, del padre, de la madre, cómo eso afecta la percepción del hombre, de la mujer, de la manera de conducirse en el mundo, de desarrollar las cosas. Por ejemplo, ese tipo de espacios son muy buenos para también entrar a dialogar y uno a verse, ¿no? Como padre, qué puntos ciegos tiene, qué vale la pena mejorar. Ha sido un trabajo bien interesante también a desarrollar, porque ahí uno puede acercarse y puede entender al otro, perdón, puede entender al otro un poco más, ¿sí? Y también se puede uno revisar desde este trabajo. Entonces, sí, tener tiempo de verdad que es fundamental para compartir. Ah, terminou? Acho que. Sí, sí, sí. Sí, eso por el momento. Tá bom. Não, eu acho que o Daniel colocou bem essas possibilidades, né? Marco falou também dessa situação de a postura, né, mais masculina e mais feminina, sendo cabendo ao pai esse, esse papel dos limites, né? A psicanálise fala muito da função paterna, né? Função paterna e função materna. A função materna do cuidado, a função paterna essa do contorno. E como o Marco também falou, não, isso hoje em dia é curioso que às vezes tem casais onde o homem tem mais desenvolvido a sua função materna do cuidado e às vezes a própria mãe tem mais facilidade de dar o limite, de estabelecer as regras, e isso pode ser também, né? Eu acho que, e às vezes, se por alguma circunstância o pai não está presente ou a mãe não está presente, aquele que cuida, seja pai, mãe, avô, quem quer que seja, ele precisa estar muito atento para estabelecer essas duas funções, estabelecer a função do cuidado e do acolhimento, mas ele estabelecer também essa função masculina do limite. E eu vi uma psicanalista também falando, uma reunião de pais, que ela falando assim, vocês acham que uma criança abandonada é aquela que a mãe não cuida, que a mãe trabalha e não tem tempo de cuidar, ou porque e o pai e a mãe, às vezes, a gente tem isso muito nas comunidades, e mesmo na cidade, né? Tem uma doença, tem um alcoolismo, e não cuidam, e essa criança é abandonada. Sim, ela pode ser abandonada nesse sentido, mas também, essa psicanalista fala, eu achei muito interessante, abandonada é aquela criança cujos pais se recusam a dar limite para ela.
Porque no fundo, a criança grita, ela esperneia, ela bate, ela quer o picolé, ela quer o doce. E ela fala, a gente vive numa sociedade de consumo onde toda a publicidade bombardeia a nossa sociedade para comprar coisas, para consumir coisas, para consumir refrigerante, para consumir brinquedo, para consumir... Você vai na loja de hambúrguer, é colorida, você vai... O tempo inteiro as crianças são assediadas por essa máquina de publicidade, né? E as crianças querem tudo. Elas estão exercendo o papel delas. O papel delas é querer tudo mesmo. O papel delas, enquanto criança, é reproduzir o que elas faziam na barriga da mãe. Eu quero tudo, eu quero comida, eu quero mandar, eu quero... Né? E quando os pais eles não percebem a importância disso, ou eles não têm energia para dizer não, você não vai comprar esse biscoito, você não vai ter esse brinquedo. Ah, mas chora, pode chorar, mas não. Né? Quando os pais acabam, por fim, concedendo à criança isso que ela reivindica para não ter que ir para o embate, porque o embate demanda muita energia. As crianças e os adolescentes têm muita energia. Na verdade, essa psicanalista diz, essas crianças são tão abandonadas quanto as outras. Porque, no fundo, o que elas precisam é do limite. Elas criam esse caos e essa rebeldia toda, porque, no fundo, elas querem esse limite. E se os pais não dão esse limite, o que eles estão fazendo é abandonando essa criança para se sentir totalmente sem parâmetros na vida delas. Porque elas vão querer tudo e vão crescendo tendo tudo, e vai chegar uma hora que isso não vai ser possível e a frustração vai ser enorme. Então, eu concordo com o que o Daniel disse também, que assim, né, nós, somente se cabe aos pais a esse papel masculino, a gente também não fazer disso o único canal de interlocução com os nossos filhos, né? Eu acho que é tão importante quanto dar limite a gente saber a música que eles estão ouvindo, assistir o vídeo junto com eles, se eles já conseguem ver Guerra nas... como é que é o filme, Guerra nas Estrelas, né? É maravilhoso, eu assisti com meu filho, ele adorava, a gente comprou, ele assistiu assim, 5, 6 vezes, nós assistimos juntos, e é uma história de pais e filhos, né? O Skywalker com, né, o pessoa que é lá, depois ele descobre. Então, assim, é maravilhoso, eu concordo com isso. E eu levanto aqui a importância, eu também estou nas escolas, né, dos pais entenderem que eles têm que apoiar também a escola na hora que a escola bota os limites. Eu estou fazendo as oficinas esse ano numa escola que a diretora estava comentando comigo que o ano que vem, semestre que vem, ela quer que eu faça com uma turma de crianças de 8 anos, que é uma das melhores turmas da escola. As crianças são muito competentes nas habilidades matemática, português, mas é uma turma que são muitos filhos únicos e eles têm muita rebeldia contra a professora, a ponto de num dia que eles não tinham aula, porque aqui no Brasil a gente tem o conselho de classe, onde as professoras se reúnem com a direção para dizer o que cada aluno, como cada aluno está se portando, quais são os alunos que estão com mais problemas e tal. No dia seguinte, as crianças de 8 anos foram até a gestão, a sala da diretoria, e pediram para a diretora que elas queriam fazer um conselho de classe para elas avaliarem a professora. E aí a diretora falou assim, não, explicou o que é um conselho de classe, né? É muito meritório o desejo das crianças se organizarem, mas é para organizar um grêmio, não é para eles avaliarem a professora. A dinâmica não é essa, né? E aí foi feita uma reunião com os pais, e os pais, de alguma maneira, questionando a escola por ser uma escola excessivamente rigorosa. Então é curioso como os pais, às vezes, né, têm alguma dificuldade de estabelecer esses limites, mas mais do que isso, né, eles têm dificuldade, alguns pais, de entender que as regras em casa são as regras dos pais.
não cabe à escola questionar, mas que as regras da escola são as regras da escola, e que faz muito mal para os pais ficaram incentivando as crianças a questionar as atitudes da professora, porque as crianças que foram à direção tinham várias críticas à professora, chegaram lá com uma lista de reclamações da professora, né? E muito provavelmente sustentada por pais, né, que amorosamente estavam ali ouvindo histórias que seus filhos traziam e insuflando esses filhos contra a própria professora, né? Então, a gente corre o risco também de avaliar se dentro da relação entre professoras e alunos, se também não pode existir uma relação de senhor-escravo, tanto de um lado quanto de outro. Passo para o Marco aí comentar. É muito interessante esse tema que tu trouxeste, Rinaldo. Eu este ano participei mais nas reuniões com os professores, as reuniões de final de semestre, e foi muito interessante ver essa dinâmica. E curiosamente, normalmente a minha voz é a voz dissonante em relação aos outros pais. Eu vejo sempre muitas reclamações e muitas queixas ali, enfim. E a minha voz é dissonante, porque normalmente eu estou quase sempre do lado do professor e acabo por ser uma voz que de alguma forma não será contestar, mas que discute as questões de uma outra forma. E é muito curioso perceber também que a força que o professor ganha quando tem algum pai ou alguns dos pais a defender alguns dos seus pontos de vista. Naturalmente que o ponto de vista do professor, que normalmente quando eu faço a defesa daquelas questões, claro que são naturalmente questões relacionadas com o funcionamento da escola, do decorrer das aulas, do comportamento que é preciso ter dentro da sala e tudo mais. Portanto, eu não é pedido e também não seria essa a minha intervenção de comentar ou de criticar alguma coisa relacionada com o conteúdo ou com as matérias, porque aí tudo isso está perfeitamente definido nos programas escolares. Mas é muito interessante perceber, até fruto, claro que isto é uma consciência que eu fui adquirindo ao longo dos anos, porque naturalmente há 20 anos não a tinha, e comecei gradualmente a criar e a ganhar e a crescer com esta consciência, à medida que fomos, até em alguns dos momentos em que nós partilhamos juntos de formação e de trabalho também, perceber que a escola torna-se mais forte se os pais também ajudarem a escola a tornar-se mais forte. E isso, quando começa a ser notado pelos professores, pela direção da escola, pelos conselhos, acaba por também criar um grau de confiança entre pais e professores. E a confiança nota-se depois no comportamento dos nossos filhos na sala de aula. Eu tive este ano uma experiência muito curiosa com o meu filho mais novo, e então recebi um aviso de comportamento e como é invulgar, pronto, chamei-o, conversei um pouco com ele e disse-lhe, não pedi, disse-lhe, então por favor agora lê o aviso de comportamento, lê o que veio da escola, escrito pela tua professora, e agora escreve tu uma carta à professora depois desta conversa que nós tivemos. Então ele escreveu a carta à professora, pediu desculpa à professora, na carta dizia que não tinha intenção de perturbar o trabalho dela e que se comprometia a não voltar a ter o mesmo comportamento. E eu pedi que essa carta fosse lida e assinada pela professora. A professora ficou tão satisfeita, tão feliz com aquela iniciativa, que nos devolveu, portanto, não devolveu a carta, mas que nos escreveu um novo comentário a agradecer a iniciativa, a atitude e a elogiar o bom exemplo
que estava a acontecer com aquela situação. Isto é muito interessante porque se nós conseguirmos ter esta proximidade com os professores e com a escola, sabendo que aquilo que são as dinâmicas e vamos dizer as regras de casa não têm que colidir com as dinâmicas e com as regras da escola, pelo contrário, o que se passa numa dimensão da vida dos nossos filhos em casa diz respeito ao ambiente de casa e o que se passa na dimensão escolar diz respeito ao ambiente e à vivência da escola, mas que se conseguirmos criar esta ponte, a relação torna-se melhor, fortalecemos a escola e fortalecemos a vida em família também. E agora chuto para o meu amigo Daniel continuar. Não sei, Rinaldo, estamos quase a chegar a 1 hora de conversa. Não sei se queres começar, se calhar, a encaminhar para finalizarmos após o Daniel falar. Vamos deixar o Daniel falar. O Daniel fala, depois a gente faz uma última rodadinha para despedidas. Yo tengo una muy buena experiencia en la escuela de mis hijos, pues porque es una escuela muy, muy bien fundamentada, ¿no? Y hay muy buena relación con los profesores, ¿no? Pero esto pues es una escuela pues como que es muy pocas, ¿no? Las que son así, pero sí, la escuela realmente hace su trabajo muy bien. Sí, y hay muy buena comunicación. Entonces, pues yo a ese respecto no tendría nada que decir porque todo me va muy bien con la escuela, ¿no? Entonces, sí, mis niños están pequeños aún, entonces pues como que no hay todavía tanta independencia por parte de ellos para hacer cosas, entonces por ahora están como que recibiendo mucho. Entonces, no, a ese respecto no diría, pero sí retomaría que es muy importante y sobre todo en el trabajo que yo he hecho, limpiar esas imágenes, ¿no? Sobre todo en los niños. Y muy importante que tengamos que le tratemos de dar imágenes amplias, amplias respecto a la vida, respecto a ciertas figuras arquetípicas que hay para que ellos se puedan sentir a disposición, ¿no? De las cosas que tiene la vida, ¿no? No verlo de una manera muy limitada, ¿no? Eso me vendría para decir, mis queridos amigos. Tá certo. Tá muito bem, meus amigos. Eu queria só fazer um último comentário, mas já encerrando assim a minha participação, agradecendo aí a vocês. Uma pena o Esteban não ter conseguido entrar, mas eu não queria deixar de falar ainda de como, para mim, é sempre um aprendizado estar nessa situação de pai, na relação com o filho, no cotidiano, né, numa tensão para que não se estabeleça uma relação senhor-escravo, mas que também se estabeleça uma relação adulta, né, de pais adultos e filhos adultos. E eu não tenho receitas, mas hoje meu filho é adulto, ele tem 19 anos, ele está na faculdade, ele tem uma bolsa de estágio, mas ele depende de mim, ele mora aqui em casa, então é um processo que a gente ainda convive. E aí eu vejo como eu penso lá no início, toda aquela dedicação que eu e a mãe dele tivemos com ele, mesmo nós tendo nos separado, como é importante a gente, desse período todo da vida dele, a gente ter sempre trocado informações na hora de estabelecer os limites, porque é importante fazer isso quando é possível, né, de forma dialogada entre pai e mãe, mas que na medida que, se o extremo ali, quando a criança era muito pequena, a gente que é pai e mãe é escravo dessa criança, na medida que essa criança vai aumentando, vai crescendo, eu me lembro que sempre que possível, quando eu percebia que ele
já podia fazer alguma coisa, eu deixava ele fazer, muito pequenininho, eu quero lavar a louça, pode lavar, né? Mesmo que quebre, tá bom, se quebrar, mas ele vai ali, a gente alimentando um pouco essa autonomia, até chegar na época onde ele é adolescente, e aí ele não quer lavar a louça, e aí eu falo, olha, agora você tem que lavar a louça, porque eu brinco com ele, eu trabalho combatendo o trabalho escravo, e aqui dentro dessa casa eu não vou lavar louça para o meu filho, num ambiente de escravidão. É claro que eu posso fazer isso quando eu quero, um dia ele lava para mim, outro eu lavo para ele, mas quando eu percebo que da parte que está havendo um desequilíbrio nessa relação, eu faço questão de que ele assuma a responsabilidade dele e aí eu estabeleço limites e consequências caso isso não seja cumprido, né? Sem abrir mão dos momentos de lazer, como o Daniel falou, né? Dos momentos de trocas harmoniosas, de conversas. Agora, para finalizar, eu vejo que nessa altura, nessa atual conjuntura de um filho com 18, 19 anos, eu já vivo um outro momento, que é um momento de verdade de uma despedida e de um silêncio. Porque chega uma hora que as regras estão estabelecidas, ele cumpre as regras, mas em função da idade, em função da faculdade, mas principalmente em função do celular, em função, né, das mídias eletrônicas, é impressionante como é uma geração que está muito ensimesmada no seu mundo. Eu não sei se todos os filhos são assim, mas no caso do Felipe isso é muito claro, né? Então, assim, o contato da gente é um contato que muitas vezes é um contato que no passado tinha um contrato até mais amistoso. Hoje em dia, muitas vezes, não sempre, eu às vezes pergunto como foi o dia, mas de uma maneira geral, quando eu percebo que ele entra em casa totalmente dentro do seu universo, é como se ele entrasse num capacete daqueles óculos de três dimensões, que você está ali, ele entra em casa, mas ele não está em casa. Ele está recebendo as mensagens do WhatsApp, planejando com quem ele vai sair, imaginando o que vai ser o trabalho, ele está totalmente inacessível. E aí eu percebo também que, desde que as regras estejam sendo cumpridas, é um desafio para nós pais, e é o desafio que eu me coloco, de me colocar no silêncio, de me afastar, sabe? Né? Para que quando ele também perceba interesse, aí eu estou disponível. Mas eu digo isso que para quem, como eu, fui um pai muito presente, é um processo, é uma jornada de se despedir daquela criança que mesmo quando brigava, tinha um olhar para os pais, para um momento onde os filhos não têm sequer interesse em compartilhar da sua vida com os pais. E aí a gente também respeitar isso. Então, para mim, esse é um aprendizado também de presente. E com essa fala, eu termino, passei para o Marco, para ele também fazer uma fala final, agradecendo Obrigado. as pessoas que estiveram aqui. Obrigado, Rinaldo. Também agradecer às pessoas que foram entrando, foram saindo, foram entrando. Eu identifico-me totalmente com essa fase que tu estás a passar com a minha filha mais velha, não é? Com os dois mais novos, o telefone é o mundo deles e passa-se muito do que tu comentaste, mas também me apercebo que temos também sorte que eles se interessam muito por outras atividades, fazem muito desporto. Então eu pessoalmente passei a ter uma atitude mais aberta, menos de menos controle, vamos dizer assim, de menos limite em relação ao telefone. Claro que por uma vez ou outra eu comento, vamos lá deixar o telefone e fazer algo diferente. Mas sim, temos que aceitar que é um pouco também a imagem do tempo em que vivemos agora e
se a utilização destas tecnologias também for útil à vida deles do dia a dia, do estudo, do contacto com os amigos, isso também faça a fazer parte, não é? Faça a fazer parte da dinâmica da vida dos jovens de agora. Tudo que é B, espero também. Muito obrigado, Rinaldo. Vou passar ao Daniel então para ele. E muito obrigado a todos novamente que nos estiveram a ver e a ouvir. Muchas gracias, muchachos. Pues ha sido un placer volverlos a ver después de tanto tiempo. Y seguimos en nuestra labor de padres, aprendiendo y disfrutando esta etapa porque finalmente pues llega un momento en que ya ellos cogen vuelo y ya, nosotros ya continuamos por nuestro camino, ellos por el de ellos. Entonces pues mientras están, disfrutar lo que más se pueda. Muchas gracias. Amém. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Nos Obrigado, mantemos. muito obrigado. Obrigado. Muchas gracias, Daniel. Um abraço, Daniel. Un abrazo, gracias. Tchau. Tchau. Chao.